O controle mental envolve métodos e técnicas que influenciam o modo como uma pessoa sente, pensa e age. Isso é feito modificando a mente das pessoas e controlando seu comportamento, obtendo informações, apagando memórias e implantando outras. O controle mental é um processo de influência indevida que envolve o uso sistemático de métodos específicos para exercer controle sobre uma pessoa ou grupo de pessoas. Alguns dos mesmos métodos podem ser usados para empoderar as pessoas e obter mais controle sobre as suas próprias vidas. Por exemplo, técnicas como hipnose podem ser usadas para ajudar alguém a parar de fumar. No entanto, os métodos de controle mental são usados frequentemente de forma destrutiva, criando dependência e obediência a algum líder ou causa, e minando a capacidade de uma pessoa de pensar e agir de forma independente. O corpo humano é um sistema de comunicação complexo que recebe constantemente entradas de sinais acidentais e não acidentais, tanto externas quanto internas. O homem deve ser visto, portanto, como um sistema aberto, em vez de simplesmente como um organismo ou sistema fechado. E como um sistema aberto, o homem se comunica com o seu ambiente por meio de fluxos de informação e meios de comunicação. Durante a Guerra Fria, agências de inteligência dos blocos oriental e ocidental realizaram experimentos secretos para desenvolver métodos de controle mental e lavagem cerebral, a fim de obter vantagem sobre o inimigo. O mais notório desses esforços foi o programa ilegal MKUltra da Agência Central de Inteligência, que vigorou de 1953 a 1973. No desejo de manipular o comportamento das pessoas, a CIA realizou experimentos com milhares de pessoas, em parte sem o seu conhecimento ou consentimento, e o programa compreendia cerca de 150 subprojetos com objetivos variados. O pesquisador Donald Cameron liderou o subprojeto 68 do MKUltra e desenvolveu o método da condução psíquica, que envolve a reprodução repetida de mensagens curtas gravadas com o objetivo de reprogramar as suas personalidades. Por até 20 horas por dia, incluindo o sono prolongado induzido por drogas como LSD, os pacientes eram forçados a ouvir a mesma frase repetidamente e as sessões de reprodução podiam durar mais de uma semana. Segundo a pesquisadora Janet Morris, pesquisadores russos foram capazes de criar uma tecnologia de controle mental chamada da psicocorreção acústica, que envolve a transmissão de mensagens de comando subliminares para o subconsciente humano, usando palavras-chave transmitidas por ruído branco ou pela música. Utilizando uma transmissão infrassônica de frequência muito baixa, a mensagem acústica de psicocorreção é transmitida por condução óssea e resultados podem ser alcançados após a exposição de menos de 1 minuto.
Esses métodos podem ser considerados como ruídos de informação, que é aquilo que cria uma barreira densa entre uma pessoa e a realidade externa. Esse ruído pode se manifestar na forma de sinais, mensagens, imagens ou outros elementos de informação, e o principal alvo desse ruído seria a modificação do comportamento, e o outro poderia ser perturbar a capacidade mental de um indivíduo em todos os níveis da psique, subconsciente, consciente e superconsciente. As armas psicotrônicas incluem um gerador psicotrônico que produz uma poderosa emanação eletromagnética capaz de ser enviada por linhas telefônicas, aparelhos de televisão, celulares, redes de rádio, tubulações de abastecimento e lâmpadas incandescentes. A música, já que padrões de voz em frequências infrabaixas sobre a música podem ser sobrepostas, padrões que são detectados pelo subconsciente. Psicotrópicos, definidos como preparações médicas usadas para induzir transe, euforia ou depressão, e são chamados de minas de ação lenta, já que eles podem ser introduzidos na comida ou no abastecimento de água de uma cidade inteira, e os sintomas incluem dores de cabeça, ruídos, tontura ou arritmia cardíaca. O efeito do 25º quadro, que é uma técnica em que cada 25º quadro de um rolo de filme ou de uma sequência de filme contém uma mensagem que é captada pelo subconsciente. O pesquisador Nick Begich afirma que o sistema de matriz HAARP pode ser capaz de empregar sinais de frequência extremamente baixa que podem realmente afetar o cérebro humano, influenciando como as pessoas pensam e sentem, criando estresse, confusão e a sensação de psicose. O físico Nikola Tesla descobriu que uma descarga de energia entre a ionosfera e a superfície da Terra produz como subproduto ondas de rádios de frequência extremamente baixa que são capazes de entrar em ressonância com a Terra. Os ritmos e pulsações do cérebro humano espelham as propriedades ressonantes da cavidade terrestre, que funciona como um guia de ondas. Quando a ionosfera é aquecida e transformada em um espelho eletromagnético, ondas de frequência extremamente baixa podem ser usadas para afetar toda a superfície da Terra, e pesquisadores sugerem que usando essas ondas, palavras e imagens podem ser transportadas diretamente para o subconsciente. As últimas 2 décadas testemunharam avanços massivos na tecnologia de decodificação e estimulação cerebral, as chamadas interfaces cérebro-computador, que são aparelhos que dependem de eletrodos ou outros meios tecnológicos para contornar os nossos sistemas nervosos periféricos e acessar os nossos cérebros diretamente. Elas podem ler e interpretar a atividade cerebral dos seus usuários para gerar comandos que instruem as máquinas a realizar diversas tarefas, e também são capazes de modificar a atividade cerebral por meio da estimulação do tecido neuronal. No entanto, a intenção motora, o pensamento sobre a execução de um determinado movimento, não é o único tipo de dado que os dispositivos podem decodificar da atividade cerebral, e certas interfaces são, por exemplo, capazes de detectar os estados emocionais ou cognitivos dos seus usuários com boa precisão. Além disso, as interfaces cérebro-computador estão se tornando cada vez mais eficazes na decodificação das percepções sensoriais dos seus usuários, e dispositivos mais recentes podem até mesmo reconstruir rostos percebidos. E o próximo passo será a decodificação de imagens mentais, ou seja,
de cenas que não são realmente vistas, mas meramente imaginadas. As interfaces cérebro-computador não apenas decodificam a atividade cerebral, mas elas também podem ser empregadas para estimular o cérebro, modificando assim algumas das nossas propriedades psicológicas e podem ser usadas para controlar o comportamento. A partir da estimulação cerebral profunda, que alguns pacientes recebem para tratar os seus distúrbios motores, sabe-se que mudanças comportamentais bastante drásticas podem ser induzidas pela aplicação de corrente elétrica em certas estruturas subcorticais. Um órgão de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, encarregado do desenvolvimento de tecnologias militares, subcontratou pesquisadores para realizar um projeto com o objetivo de explorar a neuropsicologia da narração e da persuasão, e as descobertas do projeto foram para guiar o governo a convencer as populações mundiais das suas boas intenções. Para esse fim, os cientistas deveriam gerar o conhecimento para efetivamente entender, modelar e interromper narrativas em um nível neurológico e a capacidade de induzir fenômenos narrativos poderosos. Os pesquisadores planejaram usar a estimulação magnética transcraniana, um método não invasivo de estimulação cerebral baseado em indução eletromagnética, para alterar seletivamente aspectos da estrutura narrativa e do funcionamento do cérebro, para induzir ou interromper características seletivas do processamento narrativo. Enraizadas nos conceitos de percepção e imaginação primeiramente articulados pelo filósofo grego Aristóteles, as narrativas também têm sido consideradas perigosas para a sociedade. Continuando hoje a impactar a sociedade como armas perigosas de guerra, as narrativas enquadram semanticamente as informações, fornecem um filtro cognitivo e uma estrutura compreensível para conectar e interpretar eventos e criam limites difusos entre o real e o imaginário, a promover certos tipos de atmosferas e mentalidades emocionais e dispõe o público a estar aberto à propaganda. O termo propaganda foi usado pela primeira vez em 1622 pela Igreja Católica para se referir às suas atividades missionárias que buscavam propagar ou disseminar a fé católica entre aqueles considerados pagãos, incluindo os povos originários do continente americano. As mídias sociais foram adicionadas aos meios de comunicação de massa estabelecidos, televisão, jornais, rádio e cinema, e todas essas mídias oferecem tentativas estratégicas de exercer influência indevida e dissimulada sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indivíduos, grupos e populações inteiras, e isso significa que todos os meios de comunicação de massa são usados para operações psicológicas. Superar o controle mental envolve recuperar a identidade autêntica e aprender ou reaprender a pensar e a agir de forma racional e independente. Aprender a formar as suas próprias opiniões sobre as coisas usando fontes confiáveis é necessário para obter controle sobre os próprios padrões de pensamento e aumentar a confiança na própria capacidade de pensar e raciocinar por si mesmo. Enquanto influências saudáveis promovem a capacidade de um indivíduo de pensar e agir de forma independente, influências prejudiciais tentam incutir dependência e obediência
às vezes até doutrinando as pessoas a prejudicarem a si mesmas e aos outros, e uma influência saudável e construtiva quando apoia a conexão com o seu eu autêntico, amor condicional, compaixão, livre-arbítrio e pensamento crítico. Para recuperar a identidade autêntica, é preciso ativar o seu poder psicotrônico, ou seja, a energia da sua consciência.